E vamos de Provérbios 14, versículo 12, que diz exatamente assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Esse versículo não é um versículo muito bom de se ouvir, né? Porque às vezes você está indo numa rota onde você acredita fielmente que está tudo ok, que tem a mão de Deus, que Deus lhe direcionou para isso. E quando você não tem um resultado esperado, a gente costuma culpar Deus. Uma vez eu falei assim para minha irmã: eu tenho medo de culpar Deus, pôr Deus no meu rolo, dar errado e eu culpar ele. Eu sempre falava isso pra ela, porque é comum a gente fazer isso, né? E em um lindo dia, quando eu comecei o processo de inseminação, já tem alguns vídeos aqui onde eu falo sobre esse processo de 2023, sobre as gravidezes totalmente sem sucesso. E quando eu comecei esse processo de inseminação, em 2023, eu recebi o Salmo 139. E o Salmo 139, eu tinha uma garantia que Deus estava comigo. E no auge do surto que eu estava tendo, eu busquei a Deus e eu recebi o Salmo 139. Na altura eu falei assim: Senhor, mas o Salmo 139 é um versículo, é grande, né? O Salmo 139 é grande. Me mostrem algo ali, algo que me faça entender por que eu tenho que passar por isso. E aí eu comecei a dizer a Deus, da família que eu vim, que eles tinham facilidade de engravidar, nós somos em 12. Eu contei a história para Deus, algo que Deus já sabia. E enfim, eu comecei a ler o Salmo 139 e fiz o processo. Eu me sentia muito sozinha. E quando eu recebi o Salmo 139, onde Davi diz assim: para onde fugirei da tua face, ou para onde me esconderei, né? Independente, Davi diz que independente de onde você esteja, Deus está conosco. Ele dá essa garantia. E se você ainda não leu o Salmo 139, aproveita a oportunidade para ler. E nunca interprete do seu jeito, que o Espírito Santo lhe deu uma direção. Porque assim, eu interpretei do meu jeito. Aqui Deus garante uma presença e não um resultado. Só que eu achei que era um resultado. E então eu mergulhei fundo nesse negócio de inseminação em 2023. Aí fiz a pulsão normal. Só que eu não tive nenhum resultado. E aí eu me voltei de novo para Deus: Senhor, o Senhor disse que estava comigo, esse processo não deu certo. E de novo, toda vez que eu orava, vinha Salmo 139. E eu falava: o que é que tem Salmo 139? Que eu não consigo entender onde eu estou passando despercebida. E falei que não ia querer fazer mais, e depois voltei de novo, mudei de ideia, fui fazer de novo a pulsão, todo o processo totalmente doloroso, em 2024, tentei tudo. E aí eu consegui. Na pulsão eu consegui 30 e fecundou 8. Pra mim tava bom, porque 8, né? E aí eu me voltei de novo para o Salmo 139. E eu falava assim: Senhor, eu sei que o Senhor tá comigo, mas eu quero uma pessoa. Porque assim, eu sei que o Senhor tá comigo, mas naquela situação eu queria um ser humano. E Deus não me deu, então eu procurei. E eu encontrei várias pessoas. Uma me chamou de louca, a outra disse: como é que você pode querer algo que lhe desmonta inteira? Isso não é pra você. A outra me disse: olha, esse assunto... Ela me perguntava por que eu tava passando, o que estava acontecendo comigo, que eu tava diferente. Eu falei. Ela falou assim: olha, esse assunto é entre você e Deus, por que você fica falando? E ela me perguntou. E eu queria contar também. E aí, e raramente eu ouvia alguém dizer assim: olha, vamos orar. Porque algumas eram pessoas da igreja. Então assim, eu não ouvia vamos orar. Eu ouvia que eu era louca, eu tava surtando, que eu falava muito, eu ouvia essas coisas. E isso me magoou muito. Então eu voltei pra Deus e eu falei: Senhor, fulano, cicrano, tal e tal, me chamou de doida. E eu chorava muito, eu chorava muito. E aí, Deus falou assim: como que você pode querer que outra pessoa entenda o que você tá vivendo se nem você tá? Silencie. E ali, pra mim, foi um tapa na minha cara, porque assim, Deus disse que estava comigo, mas eu não tinha ser humano, eu queria um ser humano. Muitas vezes a gente faz isso. E quando você conta pra alguém, olha, preste muita atenção. É bem comum quando você tá no meio da dor, ou até nenhuma alegria, que você vai contar algo pra alguém, você quer que a pessoa entenda e viva com a mesma intensidade que você. Só que não esqueça que o processo é seu.
A outra pessoa não vai entender com a mesma intensidade. Porque não é ela que está vivendo. E eu queria que, para quem eu contasse, tivesse a mesma experiência que eu. Quando eu estava alegre, eu queria que a pessoa se alegrasse. Quando eu estava triste, eu queria que a pessoa ficasse triste. Isso não fazia sentido. Não é de propósito, mas a gente faz isso. A gente acaba que faz isso. Ah, mas fulano não pode sentir a mesma forma que você está sentindo. Não tem como, porque é você que está vivendo, é você que toma a medicação, o processo é seu, a vida é sua. O outro não vai viver com a mesma intensidade. Mas também não é intencional quando a gente faz isso. A gente só tá carente e quer muita atenção. E a gente chega a um ponto que acha que a de Deus não é suficiente. E Deus me garantia tudo isso. E aí eu fiz o processo de inseminação. A médica falou pra mim assim, olha, não é inseminação, é fertilização in vitro. Pra mim era a mesma coisa, encarei de boa. Mas enfim, ela me disse, seus óvulos vão ficar congelados, porque você inflamou muito seu corpo e não tem como fazer nada agora. Congelado, eu imaginei mil e uma coisa. Congelada, menos um óvulo. Eu chorei demais. Que eu fiquei dizendo, como é que eu vou contar pra minha família que eu tenho óvulos congelados? Pra eles que engravidar era a coisa mais natural do mundo. Pra mim era estranho congelar. E aí eu falei, Senhor, o Senhor disse que estava comigo. Eu preciso que o Senhor seja mais claro, porque isso pra mim é muito esquisito, congelar. Coisa estranha. Como que eu vou viver com esse negócio congelado? Como que vai ser isso? O Senhor não disse que estava comigo. Por que aqueles embriões estão congelados? Então eu questionei a Deus sobre isso. E eu disse a Deus, me dê algo claramente para que eu viva esse processo. E me veio Salmo 139, versículo 14 e o 15. Na altura veio o 14. Salmo 139, versículo 14. Na primeira vez que eu questionei. E ele disse, Davi diz assim, eu te louvarei, porque de um modo terrível, porque aquilo para mim era terrível, mas tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E ele continua dizendo assim, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como na profundeza da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E ali eu entendi que não era o meu processo que era estranho, mas a obra de Deus, porque como na profundeza da terra, nada de nós existia, Deus já conhecia tudo e escreveu tudo isso no livro da vida. Então assim, para nós a criação humana é estranha, é esquisita, mas Deus mostra que é obra dele, né? Quando Davi diz de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado, maravilhosas são as tuas obras e minha alma o sabe muito bem. Então o que eu fiz? Eu falei, Deus está comigo, esse processo vai dar certo. E fiz o processo. Enfim, chegou o dia da inseminação, fertilização. Fiz, não deu em nada. E eu voltava para cá, eu falava, Senhor, o Senhor disse que estava comigo, cadê? Porque eu acreditava que Deus estava comigo e eu ia ter um resultado. Mas ele não me garantiu um resultado, ele me garantiu a presença. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque ele garantiu a presença. Ele não garantiu um resultado. Ah, Deus não pode fazer? Claro que pode. Eu nem precisava ir para esse processo de inseminação. Eu nem precisava ter arrumado um H para minha vida. Sabe? Antecipar o problema. Nem precisava. Ah, mas já tô tentando há vários anos e não dá certo. E a gravidez ectópica. É isso que Deus quer para minha inseminação. Eu, na verdade, até agora eu não sei. Mas o que eu quero dizer aqui, Salmo 139, Deus me garantiu a presença e não o resultado. Mas eu acreditei fielmente que era um resultado. E então eu tentei de novo. E eu ouvia muito assim, silencie. Então, no primeiro processo, eu usei esse selo. Selo transdérmico. Isso aqui é progesterona que cola na barriga. Só que o que acontece? Eu colava, o negócio soltava. Ele não aderia na minha pele. Eu colava, ele soltava. Então eu tinha progesterona baixa. A primeira vez não deu certo porque a progesterona estava muito baixa. E a médica falou pra mim, nós vamos tentar de novo. Só que você não pode usar o selo. Eu fazia o processo pelo sistema público de saúde. Então hoje era um médico, amanhã poderia ser outro qualquer. E o outro qualquer gostava do selo. E a primeira médica não gostava do selo. Porque como não aderia na minha pele. E aí, quando eu cheguei lá, que a médica me deu esse selo pra eu colar. Nossa, como eu chorava.
Eu chorava, eu vi no desespero. Eu vim pra casa no choro, no lamento, no pranto. E eu falava assim, ô, o Senhor disse que estava comigo, me ajude, me mostre como que eu vou usar esse selo, se o selo não cola e tal. Fiz todo um sermão. A gente orou, e meu marido, a gente não contou pra ninguém dessa vez, a gente não contou pra ninguém. Ficou só entre eu e ele. E Deus. Então assim, e aí começou a vir uma calmaria no meu coração. Eu vi que era diferente da primeira vez. E eu comecei, chegou às 10 horas da noite, às 22 horas, que eu teria que colar esse selo. E eu chorando aí dos prantos, eu chorava muito. Toda hora que eu lembrava que tinha que colar isso, eu chorava. Meu marido falou, rapaz, você nem colou ainda. Eu falei, mas aqui da outra vez. Então eu criei toda a teoria da outra vez, porque a progesterona estava muito baixa e não deu certo. Eu criei toda uma teoria. Chegou a hora de colar. Quando eu abri o selo, que eu aproximei da minha barriga, foi como um imã. Eu fiz assim, um pouquinho de... Deixei assim. Eu falei, isso não cola. O negócio grudou na minha barriga. Ele fixou de tal modo, que assim, meu marido falou, dessa vez não tem como dar certo. Tanto pela calmaria que você tá, e eu saí do trabalho pra ficar em casa, que eu falei, não queria que nada me estressasse. Meu marido falou, fique em casa. A gente vai segurando como dá pra segurar. Fique em casa. Eu fiquei em casa, saí do trabalho, fiquei em casa, uma calmaria, não contei pra ninguém. E não contar pra ninguém foi a parte mais difícil, né? Porque quem fala, tá aqui. Quem fala o que não deve, tá aqui. Eu não contei pra ninguém. Fiz todo o processo. Fiz o beta. Positivo. Eita. Eu conseguia, nós orava a medicar a forma que tudo acontecia. Parecia assim a própria mão de Deus cuidando de cada detalhe. Eu vi Deus em tudo. Eu vi Deus em tudo. No selo. Isso aqui, pra mim, isso aderir na minha pele depois da outra vez de nem conseguir grudar em nada. Eu já via que era a mão de Deus. E a gente orava. Sabe, aquela coisa, aquela empolgação toda. Porque das outras vezes a gravidez, quando eu descobri, já estava na hora de fazer a curetagem. Então era tudo muito rápido, não dava tempo de pegar amor e nada. Dessa vez eu fiquei com 6 semanas. Eu vi meu corpo mudar. Eu vi a minha mente mudar nessas 6 semanas. Nas 5 semanas, eu vi tudo isso, eu vivi tudo isso. Com 5 semanas eu tive um sangramento. Que eu também já contei no outro vídeo. Quando eu vi o sangramento, uma cólica muito forte, eu já sabia que eu senti cólica por causa da endometriose e do mioma. Mas aquela cólica, ela foi diferente. E quando eu vi o sangue, não foi, eita, que sangramento excessivo, não, mas a forma do sangramento. Quando eu vi, eu senti meu coração fechar por completo. Quando a gente ia orar, meu marido disse assim, você crê? Eu falava, não. Ele, mas você tem que crer, tá tudo dando certo, que não sei o quê. Muitas vezes ele dizia, vamos orar. Eu não queria mais orar. Eu não queria orar porque eu vi que eu tava se aproximando, que com 6 semanas fazia o ultrassom. E eu não tinha mais fé. Eu orava e dizia, Senhor, me ajude nessa incredulidade. Porque eu vi meu corpo todo mudando, mas eu vi aquele sangramento. E aí chegou a 6 semanas. Contei pra médica, ela falou que aquele sangramento poderia ser da progesterona que eu tava inserindo. Só que quando ela fez o ultrassom, ela falou, olha, realmente o sangramento foi um aborto e tem um problema maior. Houve o sangramento, você perdeu o bebê, mas seu corpo ainda acredita que você tá grávida e você tá gerando um saco vazio. Aí eu falei, mas eu tô sentindo todos os sintomas, falei pra ela. E ela me explicou. O que gera os sintomas é quando o seu cérebro acredita que tá grávida. Não, então assim, não tinha mais embrião, mas ele acreditava que estava grávida, então você ia sentir todos os sintomas. Porque o que lhe dá os sintomas é a estrutura que ele montou. E a estrutura tá toda montada, só que não tem feto, você vai ter que tirar. Então aquilo que era uma expectativa da gravidez estava terminando em uma curetagem. E eu falava assim pra ela, mas me dê mais uma semana. Ela falou de uma semana para repetir o ultrassom, mas não posso meter medicação. Eu também contei como que foi no segundo vídeo. Se você ainda não assistiu, assiste lá depois. E esperei, vou lhe dar mais 7 semanas, porque eu vi vídeo onde a pessoa dizia que com 6 semanas é muito comum não ver o feto. E aí eu esperei as 7 semanas. E nas 7 semanas, ela fez de novo. E ela falou, olha, não tem. E eu olhei com o coração totalmente fechado já. Eu queria repetir, mas eu não acreditava mais. E ali eu falei, Senhor, e o Salmo 139, o Senhor não estava comigo, não era uma garantia.
Você já chegou na casa de alguém e viu a Bíblia aberta no Salmo 91 e aquela pessoa nunca viveu? É bem comum isso acontecer com a gente. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso que é uma permanência, que é uma morada. Né? Se você vai habitar, você vai morar, você vai permanecer. E muitas vezes a gente não permanece, mas a gente quer a bênção. E eu era muito na superfície com Deus. Muito na superfície, muito, muito. E quando eu vi, que eu comecei a ver provérbios hoje, por isso eu comecei com provérbios. Para mim, a mão de Deus estava em cada detalhe. Para mim era certo aquilo que eu estava fazendo. Tudo ia correr bem, porque Deus tinha me garantido. Então, assim, tudo era certo. E quando eu tive a consulta com a outra médica, que ela me mudou de médico, porque agora era um processo de curetagem, então ia ser com outra médica. E eu falei assim pra médica, ela falou, você já quer a medicação para expulsar o saco, ou você quer outra ecografia? Eu falei, eu quero uma ecografia. Ela olhou pra mim e disse, se você estiver pensando que eu vou fazer outra ecografia para mudar o diagnóstico da minha colega, você tá muito enganada. E me deu a medicação. Ela fez o ultrassom e disse, tá diminuindo o saco. Aí eu falei, então não vai precisar de uma medicação. Ela falou, não, melhor tomar logo a medicação. Na hora, eu não pensei, mas eu deveria ter feito o outro ultrassom, mas enfim. Tomei a medicação, uma, e a outra era pra eu tomar no sábado, que foi agora dia 30 de abril, 30 de maio. Tomei, teve um sangramento excessivo. Como as outras gravidezes, quase que morri em casa, mas meu marido ligou pra ambulância, a gente foi pro hospital, eles terminaram lá a curetagem, lá de todo jeito, tive que tomar a medicação e fiz a curetagem. E assim, o que eu quero contar pra vocês, trazer pra vocês dessa história é que assim, muitas das vezes a gente interpreta a Bíblia do nosso jeito. Aqui Deus garante a presença e não o resultado. Isaac, Sadraque e Abednego. Isaac, Sadraque e Abednego. Eu acho que esses três, da fornalha. Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus garantiu a presença. Quando o rei perguntou a ele, tu acha que Deus vai livrar vocês? Ele disse, não sei. Porque a confiança dele estava em Deus. Ele falou, não sei se vai livrar, mas eu que não vou me dobrar a outros deuses. Ele tinha uma certeza. Eles fizeram uma entrega. E ali Deus não livrou ele da fornalha. Quando eu falei com meu pai, ele disse assim, minha filha, não faça isso de novo não. Deus lhe deu um livramento, não repita outro negócio desse não. Olha, por favor. Que os meus pais estão em Sergipe, né, no Brasil, estão em Portugal, então eles ficam sabendo dessas coisas por telefone. E ele falou, não faça isso de novo não. E eu entendi que Deus ele garante a presença e não o resultado. Então o caminho parecia bom, parecia certo. Mas o fim dele quase que realmente, literalmente me trouxe a morte. Sabe? E quando eu questionei a Deus sobre isso aqui, sabe? Eu falei, mas o Senhor disse que estava comigo. E eu lembrei do Salmo 91, que a gente acredita que vai ler e vai ter toda aquela proteção e tal. Mas a gente não tá afim de viver, a gente não tá afim de morar, não tá afim de se aprofundar em Deus. E aqui Deus me diz assim, eu não garanti uma gravidez. Não ainda. Eu garanti a minha presença. E quando eu questionei muito, chorei, falei que não ia mais ler a Bíblia assim. Que me veio, que eu fui ler hoje, vi provérbios. Na verdade, eu vi provérbios ontem. Aí eu fiquei, eu não vou mais fazer vídeo em relação a nada. E me veio assim, lhe faltou a presença. Lhe faltou a presença naquela mesa de cirurgia. Sabe? Faltou a presença, quando eu cheguei lá no sábado, a forma da equipe médica se juntarem para salvar a minha vida. Quando a médica disse assim, levante da cadeira para passar, que eu fui na ambulância, então eu tive que sair da mesa da ambulância para passar para a cadeira. Que eu levantei, que eu vi aquela quantidade de sangue saindo de mim, aquela forma. A médica ligou para ela e disse, venha porque ela tá tendo um sangramento muito forte. No sistema público, você espera que venha 3 médicos de uma vez? Claro que não. Porque eu já passei por situações onde não tinha sangramento e ele deixava você lá, horas e horas. Então, quando ela viu a quantidade de sangue, ela voltou, me deixou assim, na metade, pegou o telefone e disse, venha que ela tá sangrando horrores. Ela tá sangrando muito, ela falou. Em questão de minutos, eu vi aproximar de mim 3 médicos e enfermeiros. E ela disse, fique em paz, a gente vai te ajudar. E o que está causando sangramento a gente vai tirar. A forma, a abordagem daquela equipe médica de um hospital público, hospital que eu já fui várias e várias vezes,
a forma da abordagem. Quando eu questionei a Deus assim, e Deus dizia assim pra mim, lhe faltou a presença. E eu até falei assim pro meu marido, quando depois que houve toda a cirurgia, né, que ela falou pro meu marido assim, fica, ela tá sendo bem cuidada. Não entra em desespero não, porque meu marido ficou do lado. E depois eles me levaram para o quarto, né, pra ficar em observação. E parecia ser um hospital particular. Eu até falei pro meu marido assim, será que a gente vai ter que pagar? Porque, né, não é barato. E a conta ainda não chegou. Financeiramente a conta ainda não chegou. Mas quando eu questionei a Deus sobre. O Senhor falou que ia me dar essa gravidez. E quando eu voltei a ler, Deus me garante uma presença. E ele disse que lhe faltou a presença naquela mesa, naquele quarto, naquele hospital, no atendimento da ambulância. Foi tudo tão surreal. Que o acolhimento, sabe? O cuidado e cada detalhe da mão de Deus. Então, isso foi o que aconteceu. Esse foi mais uma história de superação. E realmente peço muito a Deus que nós possamos ler a Bíblia e pedir a direção do Espírito Santo, porque nós precisamos. Porque distorcer, na verdade, a Bíblia a nosso favor para abordar aquilo que nós queremos é muito perigoso. E a minha oração é que o Espírito Santo nos direcione, que nós possamos ter maturidade e discernimento espiritual. E eu peço a Deus que ilumine nossos passos e nos guie nesses caminhos onde a gente acredita fielmente que é Deus, mas a gente está tão na superfície que não consegue discernir. Então que nós possamos discernir, que Deus possa estar no controle da nossa vida, nos cuidando e nos direcionando. Eu peço a Deus que ilumine nossos passos. Eu vou ficando por aqui porque esse vídeo eu acredito que ele tá um pouquinho longo, mas que vocês possam sentir a paz de Deus e que Deus ilumine os passos de cada um de vocês. E agora eu vou realmente ficando por aqui e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fui!